Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o recital Palestina Livre, evento poético e político em solidariedade ao povo palestino, sobretudo os moradores da faixa de Gaza, que há quase um ano sofrem a violência sionista, que já matou mais de 41 mil palestinos, sobretudo civis, em especial mulheres, crianças e idosos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que colocassem no mute, e também desativassem a câmera de vídeo e só voltassem a ligar no momento em que vocês forem ler, que isso ajuda a manter a qualidade da conexão. Para abrir o nosso recital, eu vou pedir ao camarada Walid Rabah, presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que faça um breve discurso de saudação e comentando um pouco sobre a situação da Palestina hoje. Então, por favor, camarada Walid. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite para tomar parte brevemente. Eu havia dito que eu tenho às 8h30 uma outra reunião, mas eu me planejei para, inclusive, jogar essa reunião para as 8h30 para poder estar com vocês. É muita felicidade sempre que nós estamos sempre com muita felicidade, sempre que temos mais pessoas se solidarizando com a questão palestina. E acho muito importante dizer a vocês que o movimento em direção à solidariedade à Palestina, crítica do sionismo, quando ela acontece no mundo artístico e cultural, ajuda a romper um campo em que os sionistas têm um monopólio de controle da narrativa, dos recursos, das instâncias institucionais que regulam isso tudo, que distribuem recursos, que filtram. Enfim, eles construíram uma inserção monopolística quase na indústria cultural. E quando as pessoas que operam no mundo artístico e cultural começam a tomar atitudes diferentes, e recentemente, no campo da literatura, isso mudou significativamente em desfavor dos sionistas, embora não devamos comemorar tão cedo um sucesso maior do que porventura ele está sendo, ou mesmo não formos capazes de perenizar essas conquistas, nós podemos recuar, então nós devemos estar alertas. Nesse sentido, portanto, eu manifesto a alegria de estar entre pessoas dedicadas a este mundo literário, cultural, artístico. Muito obrigado a vocês. Bem, rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, nós estamos às vésperas de completar em dia de 7 a 7, um ano, considerando que há vários dias que tem 31 dias e que nós contamos o próprio dia 7, nós já temos, na verdade, um ano de genocídio. Mas de ponta a ponta, de dia 7 a dia 7, neste próximo dia 7, nós teremos um ano de genocídio. Em todos os parâmetros possíveis, e é até difícil acreditar, mas os números informam, esse já é o maior genocídio de todos os tempos. Em 11 meses, nós temos 52.334 pessoas exterminadas em Gaza, considerando as 10 mil soterradas sob os escombros. Isso dá mais de 2,5% da demografia de Gaza para o dia 7 de outubro do ano passado, quando era de 2.223.000 habitantes. Isso daria aproximadamente 5 milhões no Brasil e daria perto de 18, 19 milhões na Europa da Segunda Guerra, geograficamente, porém com a demografia de hoje. Isso em menos de um ano e não em 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Este nível de extermínio, com 6 anos da Segunda Guerra Mundial,
levaria a quase 120 milhões de mortos na Europa atual para a geografia da Segunda Guerra Mundial, quase o dobro de mortos na maior matança em guerra de todos os tempos. O número de crianças assassinadas é mais obsceno ainda. Ele corresponde a mais de 40% e, atualmente, ele é de 9.800 em Gaza por milhão de habitantes em menos de um ano. Só para vocês terem uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, o número de crianças mortas por milhão de habitantes foi de 2.813. Israel já extermina em Gaza 3,5 vezes mais crianças palestinas em menos de um ano do que os 6 anos do período hitleriano. Se repetisse esses mesmos 6 anos hoje, em Gaza, haveria um extermínio de 21 a 22 vezes mais crianças palestinas do que todo o período hitleriano foi capaz de fazê-lo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando completaram-se os 2 anos da guerra Ucrânia-Rússia, foram 2,5 crianças por milhão, e não 9.800, e em 2 anos, e não em 11 meses. Segundo o Save the Children, todas as guerras havidas no mundo, de 2019 a 2022, as crianças exterminadas, assassinadas nessas guerras, foi de 1,4 por milhão de habitantes, e não 9.800 em 11 meses por milhão na Palestina, em Gaza. O número de mulheres também é o maior exterminado em todas as guerras e genocídios registrados. Elas correspondem a mais ou menos 25%, considerando as desaparecidas sob os escombros. Pelo menos 1.000 a 1.500 delas foram exterminadas grávidas, duplo homicídio. E o aumento dos abortos involuntários está na casa dos 300%. E nós temos agora entre 50 e 60 mil mulheres em Gaza, palestinas, para dar à luz nos próximos 9 meses, sem casas, sem hospitais, sem médicos, sem comida, sem água, sem saneamento, sem, enfim, qualquer possibilidade de habitabilidade neste território, mais ainda considerando que os ataques não terminaram, pelo contrário, recrudesceram. A destruição também, em 11 meses, segundo a Universidade Estadunidense do Oregon, supera a da Segunda Guerra Mundial inteira. Inclusive, apenas uma cidade europeia, salvo o melhor juízo, Hamburgo, teve uma destruição equivalente à de Gaza hoje, porém em 6 anos de guerra, não em 11 meses. Estes números, inclusive, superam atualmente o da maior limpeza étnica da história, que foi a da Palestina entre 47 e 51, para nascer o enclave colonial. Naquele momento foram 15 mil exterminados, agora são 52.334. Naquele momento, em 70 massacres, agora nós temos 3 a 4 vezes mais massacres cometidos do que naquele momento. Nós temos agora 91,5% entre mortos e deslocados. Naquele momento, a maior limpeza étnica correspondeu a 88% dos palestinos eliminados dos 78% tomados para se tornar artificialmente Israel. E a destruição naquele momento, na maior limpeza étnica da história, foi de 69%. 774 localidades invadidas, 531 destruídas, inclusive patrimônio histórico. Alguns desses lugares com 7, 8, 9, 10, 11 mil anos, 12 mil anos, como alguns sítios, por exemplo, próximos a Jericó, considerada ainda a cidade mais antiga do mundo, segundo a arqueologia moderna, com 11.700 anos. Diante disso tudo, nós estamos diante de horrores piores do que os nazistas. E aqueles todos que sentem que precisam fazer alguma coisa devem reagir, e muitos e muitas estão reagindo. E vocês são um exemplo disso. Portanto, a minha passada aqui, a convite do Cláudio, a quem agradeço novamente, é para agradecer a vocês e dizer a vocês que talvez o mais belo agradecimento já feito a um povo, que foi proferido por Yasser Arafat em 82, quando saía do Líbano e voltando-se para as costas do Líbano, diz, segundo a sua biografia: ó honra, prostra-te diante de Beirute, em gratidão à resistência do povo libanês com o povo palestino. E eu não tenho outras palavras que sejam superiores a essa. Eu pediria que a honra prostrate-se, se proste diante de vocês. Muito obrigado e
eu acho que vocês devem agora tomar conta daquilo que vocês vieram fazer e não ouvir um discurso de alguém que vive das suas responsabilidades políticas. Muito obrigado, Cláudio, obrigado a todos vocês e todas vocês. Muito obrigado, Alide. É uma honra para nós, né, ter você conosco nesse evento. Vamos iniciar agora as leituras poéticas, em ordem alfabética. Vou começar chamando o poeta Abel Coelho. Por favor, Abel. Abel? Você precisa ativar o áudio. Abel? Você precisa ativar o áudio, Abel. Nós não escutamos. Oi? Agora sim, por favor. Opa, então tá bom. Me confundi com os botões aqui. Eu vou ler um poema do poeta sírio Adonis, que celebra um fato muito horroroso que aconteceu em Beirute em 1982, que foi um massacre de duas regiões onde tinham campos de refugiados palestinos. E ele fez esse poema motivado por isso, chama Celebração de Beirute, 1982. O tempo avança. Na mão, um cajado de ossos e corpos. A lâmina da insônia marca o pescoço da noite. Crânios. Uns servem sangue, outros se embriagam e deliram. O fogo se suja, o vento se infla. Fumaça é nuvens. Nuvens têm forma de cabeças. Letras caídas são impressas dispersas no chão, pedaços de corpos. Hoje, o horizonte reconheceu o seu filho, o vento, para que não saísse. Como não se cansam as pedras do caminho? Nem mesmo o sol consegue iluminar esse corpo que sangra a sombra. Dias cobertos de pó têm feições de velhos. Mariposas queimam, subindo a escada do sono. A cinza princesa toma assento e recebe as honras. O míssil, rei, arrasta a cauda sobre os corpos dos súditos. O sol está prestes a dizer à luz: ofuscas meus olhos. Será a vida um erro que a matança corrige? Onde está a cova aberta para acolher as lágrimas? E o buraco que acolherá a alma? A coisa elimina a coisa. Não terá outro seio esse céu? Esta rosa, de onde lhe vem tanta obstinação, que está sempre lendo o seu amor. O dia tem medo do dia e a noite se esconde da noite. Agradeço ao pó que mistura com a fumaça e a abranda, ao intervalo entre uma bomba e outra, ao piso que sempre aguenta meus passos. Agradeço às pedras que ensinam a paciência. Apagou-se a luz. Vou acender a estrela dos meus sonhos. Leva-me, amor, e me mantém trancado. Bela leitura, Abel. Muito obrigado. Vou chamar agora o poeta Adalberto Monteiro. Por favor, Adalberto. Você me ouve, Cláudio? Perfeitamente. Então, boa noite. Agradecer o convite do poeta Cláudio Daniel, que nos agrega e nos reúne nessa noite em solidariedade ao povo palestino pela paz contra essa guerra genocida e também cumprimentar o presidente da FEPAL, companheiro Walid.
e também as poetas e os poetas que estão reunidos em torno dessa grande causa. Eu vou declamar um poema de minha autoria, Dê um grito contra a matança em Gaza. Atacada por mar, terra e ar, Gaza sangra, Gaza geme, cercada, mutilada, Gaza freme. Gaza não é um monte de argamassa, não é um amontoado de ferro retorcido e escombros. Gaza é gente. E sangue no Rio Jordão, e os sacrificados não são as ovelhas, mas os meninos e as meninas, que agora, tanques, já não poderão atirar pedras. Já não há gás para tantos feridos em Gaza. Os hospitais sitiados, pelo terror ilhados, exalam o odor da morte, se assemelham a necrotérios. Mas Gaza respira, Gaza ama e resiste. Gaza é solidariedade e lutará até a última oliveira, até a última tamareira, até a última criança. Ó povo judeu, que terrível crime comete vosso Estado? A que Estado caíste? Vós, vítimas dos guetos, vós, vítimas do Holocausto, vossos líderes tornaram-se de Hitler aprendizes. Ó povo judeu, liberta pela memória dos teus da vergonha de tua estrela adquirir a aparência da suástica. Como querer de um povo ao gueto condenado, de um povo pela violência dividido, humilhado, massacrado, a terra roubada, reagir com a polidez dos diplomatas. Ah, povo amado palestino, por Arafá, por teus mártires, reconstrói tua unidade. Vá ao vão da avenida, abra tua janela digital ou de ferro e dê um grito contra a matança em Gaza, um grito pela paz. A carnificina não pode se tornar na TV um espetáculo circense. Bravo, camarada. Muito bom. A princípio, os poetas serão chamados por ordem alfabética, mas como a Isadora Salazar, né, vai ter um outro compromisso, ela pediu que fosse chamada um pouquinho antes. Então, vou chamar a Isadora e depois retornaremos à ordem alfabética. Por favor, Isadora. Boa noite, Cláudio. Vocês estão me ouvindo? Espera, Sim, ouvimos. câmera. Agora abri a câmera. Na verdade, tem um ato aqui na frente de casa e eu tô com medo que o som do palco daqui da frente interfira. Agradeço. Eu já abri a câmera? Não, ainda não consegui abrir. Espera aí, só um pouquinho. Conseguiu agora. Agora sim, Isadora. Agradeço a ti, Cláudio, por estar presente nesse ato de repúdio. E vou ler Bolo de Milho, impressionada com os números que acabaram de ser lidos pelo Walid. E pensando em números também, né? A minha última experimentação agora vem em termos de números que são, na verdade, humanos, né? Que são perdas de vidas humanas. Então, vou seguir, vou ler agora. E é um ato de repúdio a esse genocídio absurdo que até há bem pouco tempo era praticamente invisível. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Bolo de milho. Futuro. Igual a 1% vezes 7 bilhões. Menos 0,0083 vezes 7 bilhões. Menos 59 elevado a 2024. Vezes 300 milhões. População terrestre afetada. Sobre humano, quando todo mar naufraga,
Quando a cadela abandonada no meio da pista da BR volta para casa. Quando a cadela abandonada grávida no meio da BR repleta de carros em alta velocidade volta para casa e é barbaramente espancada. Quando a cadela abandonada grávida no meio da BR repleta de carros em alta velocidade volta para casa, é barbaramente espancada e recolhida por uma vizinha. Quando a cadela fiel e abandonada prenha no meio da pista da BR, repleta de carros em alta velocidade, volta para casa e é barbaramente espancada, recolhida por uma vizinha que denuncia os maus tratos desse animal a um órgão do Estado. Quando a cadela abandonada no meio da BR, repleta de carros em alta velocidade, volta para casa, é barbaramente espancada, recolhida por uma vizinha que denuncia os maus tratos em um órgão do Estado, o servidor que recebe a denúncia encobre esse delito. Quando o servidor encobre o delito de maus tratos enquanto brada em suas redes sociais, salve as vítimas do outro lado do mundo, mas não é capaz de denunciar a briga do vizinho que espanca barbaramente a namorada no apartamento do outro lado da rua. A interrupção fora das câmeras das brigas do outro lado da rua não gera likes. O resgate off the tape da cadela espancada e submetida a maus tratos e abandono não gera cliques. O aborto espontâneo da mulher espancada não gera fluxo. O pão que o migrante anônimo não come não gera holofotes. O lábio leporino não operado de mais uma criança vítima de intoxicação pelo mercúrio derramado nos rios afluentes dos garimpos da Amazônia não gera engajamento. A vacina que não chegou ao braço de mais uma vítima indígena ou de trabalho escravo no meio do que um dia foi uma floresta não gera daguerreótipo ou repercussão nacional. Os milhares de civis trucidados pelas 59 guerras ativas estimadas em 2024, cuja cobertura midiática não interessa aos verdadeiros donos dos carros, não gera passeatas de parar as pistas da BR, ou investigação por uso de armas químicas ou genocídio. Em silêncio, a vizinha do outro lado da rua ganha na justiça o direito de ser a tutora da cadela abandonada e lhe dá o nome de Muria. Em silêncio, sobra o humano quando todo o mais naufraga. É isso. Excelente leitura, Isadora. Grata, Cláudio. Eu teria o Rio Sem Matapi para ler, se nós tivermos tempo. É um texto escrito nesse momento de imenso luto. Eu leio ou eu guardo uma Pode outra ler, rodada? pode Posso ler, ler? Isadora. Se for um texto curto, tudo bem. Mínimo, é um texto Tá. bem pequenininho. Me dá só um segundo para eu abrir ele. Só um minutinho. Rio Sem Matapi. E em seus últimos instantes, despede-se em uma explosão de cores, sem saber que agora ela é, para seus filhotes, camaleão, mimese e a contínua terça parte do infinito. É isso. Muito obrigado pela leitura. Grata, Agora Cláudio, por estar aqui. voltaremos à letra A. Antônio Mariano, por favor, traga a palavra poética da Paraíba. Olá, você me ouve, Cláudio? Perfeitamente, Antônio. Boa noite a todos, colegas. Parabenizo você, Cláudio, por essas grandes oportunidades, a gente se posicionar, né, diante de tantos, tantos malefícios que pessoas como Benjamin Netanyahu trazem à sociedade. Quero ler pequenos poemas aqui do meu livro recém-publicado, Havia Pássaros em Mim, que inclusive tem a honra de contar com um texto de meu xará Antônio Moura na contracapa. Eu vou iniciar a leitura e dedicando esse poema aqui para o canalha Benjamin Netanyahu. Se chama Decrepitude. Vou tentar controlar o tempo aqui nos 5 minutos, Cláudio, a partir de agora, tá bom? Tudo bem. Decrepitude. As cães dos canalhas não uivam
para a lua, que longe flutua e num golpe os talha. A lua é navalha e também engulha. Ao ver as tais pulhas, as cães nos canalhas. A lua contém nojo azia ao pequeno talhe desses podres seres que já foram um dia jovens e com a idade só envelheceram. Mais um aqui. Esse daqui se chama Poema Crudelíssimo para um Eleito. Tão acima do comum dos mortais, não, mesmo que cales em semibreves, nenhuma rima te redime do que deves. O cobrador invisível está chegando, alvenaria erguida sem nível, num dia incolor, e pagarás tudo em fogo brando. Por último, pois, e menos importante, essa é tua sina. O que antes expus é salmoura fedentina. O que és e foste está posto. Arranha o inferno e outros abismos o teu edifício infinito. Ilusão que não te salva e não estás entre os únicos. Nem mesmo um salto saldará tua dívida com os justos. Para Francisco César Gonçalves, Chico César. Irmão, não desistas, eles te querem na pista para passar por cima, e não procures a rima em vão. Pega a tua arma, a poesia serve e alarma, mas vai sem arroubos. Se há racistas, fogo nesses vermes. Aí verás os claros germes de trigo do amanhã, coriscos e relâmpagos abrindo-os ao meio, e nós passando sem freio. E vou encerrar agora com um poema dedicado ao povo palestino, que é inclusive o poema que dá título ao meu livro. Eu acho que alguém está com um cachorro aí. Seria interessante mutar, né, Cláudio? O microfone. Tem um cachorro aí Sim, latindo. por favor, coloquem todos no mute. Pronto, eu vou concluir com esse poema aqui, minha leitura. Certo. O poeta toma para si o que não é mais domável, como as aves extintas cuja cor não sabe. Que sonoridade teria a voz dos pantatás, dos amauís, natimortos, imaginários, sem prantos e encantados, cativeiro sem razão? Chamo e não me escutam, cotovia da ilha Stephen, a Plones Fusca. Havia pássaros em mim, gaiola aberta de espanto. Hoje há pássaros em mim, protegendo o seu canto. Obrigado e um grande abraço para os amigos. Continuo na audiência e vou fechar aqui minha câmera e meu microfone. Um abraço a vocês. Obrigado, Mariano. Belo poema. Agora vou chamar o seu xará, né, de Belém do Pará, Antônio Moura. Por favor, Moura. Mas você precisa ativar o áudio, Antônio. Você precisa ativar o áudio, senão nós não escutamos. Antônio, precisa ativar o áudio. Agora? Agora sim, agora sim. Ah,
É porque eu e a tecnologia não somos muito bons companheiros. Bem, eu queria, antes de tudo, agradecer o teu convite e agradecer muito a presença também do Walid, que eu acho que é muito importante numa reunião como essa, porque faz o vínculo, né, necessário em certos momentos históricos da arte, né, da cultura com a atividade política. E nesse momento de muita, né, de muita devastidão, digamos assim, humana, eu acho que é muito importante seja feita essa ponte, essa ligação. Eu vou ler um poema que se chama A Aliá. Só para contextualizar, a Aliá é um nome feminino árabe, né? Um nome de mulher árabe, muito comum na Palestina. A Aliá. Um disparo, uma luz, um flash, e num súbito clarão se abrem largos sorrisos de irmãos, irmãs, tias, tios, avós, avós, meu marido, no retrato de família. Aniversário de Zain, meu filho, abraçado, de um lado a Malak, a gata persa, e do outro a Kalil, o cãozinho. Imagem que, por um instante, se acende na treva de minha mente, no escuro emparedado de meu corpo, no fim do túnel de minha memória, no momento em que, após o assovio e o estrondo, aqui debaixo dos escombros desta casa que de pé abrigou anéis, tapetes, tiaras e olhares cheios de cor e brilho. Daqui já não os ouço, mas estão todos aí, juntos, novamente reunidos, em volta da mesa do que talvez seja minha última lembrança, acesa também por um disparo, uma luz, um flash, um clarão, não de uma foto, mas de um míssil visto por uma fresta entre as ruínas da casa que agora é uma tumba, onde, afora bombas e silvos, em silêncio frio de pavor habito. Muito obrigado, Antônio. Vou chamar agora a Gisleide Almeida. Por favor, Gisleide. Eu faço uma coisa na minha câmera. Boa Gisleide? noite, Cláudio. Estão me escutando? Sim, vimos bem. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Queria primeiro te parabenizar, Cláudio, por essa iniciativa, nesse momento, né, que nossos irmãos estão submetidos a tanta aflição, que é inimaginável para nós pensarmos uma coisa dessa. E, e essa iniciativa que, né, essa iniciativa que é de extrema relevância, e agradecer a você o convite e cumprimentar os colegas, né, que estão presentes. Eu recebi a incumbência de fazer a leitura de 2 poemas. Você acha que vai dar tempo, Cláudio? Eu faço? Sim, pode lê-los. Ah, sim. Então, nesse caso, eu vou começar pelo mais fácil e menor, um pequenininho, que é José no Fundo do Poço, do Muhammad Al-Kissi, com a tradução de Jaime Cardoso e José Carlos Gondim. Tuas palavras, ó condutor de caravanas, são tristes. Tuas palavras se vão com o vento, e a noite é uma horda de lobos dementes. O transeunte manchou minha fronte, me transpassaram. Os inimigos me torturaram, porque meus olhos só amaram a minha pátria.
Me crucificaram na solidão, ó condutor de caravanas. Meus irmãos me ataram e me lançaram no fundo do poço. Seu silêncio me mata. Me assassinaram, ó condutor de caravanas. Porque amei. E agora eu vou passar para um outro, que se chama Fósforo Branco, da autoria do Cláudio Daniel, para Emir Murat. Fósforo branco ácido ilumina escombro escárnio nos céus do Líbano. Talhos, retalhos de torsos retorcidos, ossos negrume, carcaças, corpos enfileirados, peles requeimadas de carne sucata, nos campos de refugiados em Sabra e Chatila. Esta é a hora do morticínio. Farpas, fiapos, nacos de membros desmembrados. E o aroma escuro, escuro, da hora lenta, lenta, de um dia que nunca termina. Nenhum cadiz para os filhos da escrava H, nenhuma lágrima para Ismael. Apenas o silêncio de talhos, retalhos, peles, farpas, fiapos. E o escuro, escuro. Essa é uma história exilada da história, que eu e você não devemos saber. Por isso, cala o escombro, cala o negrume, cala a sucata do morticínio. É preciso calar a matraca dos jornais. Sim, é preciso fechar os livros, fechar para sempre os livros e condenar os mortos à perene desmemória. Em algum sítio mefistofáustico de Tel Aviv, que moveu a macabra máquina da morte, a estrela de Davi se converte em uma nova suástica. Porém, eu e você não nos calamos. Eu e você não iremos esquecer. Eu e você somos o cedro do Líbano, a oliveira da Palestina, o pão fresco nas mesas da Síria. Houve aqui uma página infame da história, mas eu e você não recusamos o silêncio, recusamos o esquecimento, recusamos o perdão. Maravilhosa leitura, Gisleide. Excelente. Obrigada, Muito, Cláudio. muito bom. Vou chamar agora o Hudson Santos. Por favor, Hudson. Hudson, você me ouve? Hudson, acho que ele perdeu a conexão. Ele perdeu a conexão. Elcio Fonseca está aqui? Jorge levantou a mão? Jorge? Foi engano levantado da mão. Ah, tudo bem. Bom, o Elcio e o Hudson, né, não estão presentes, então vou chamar a Ingrid Morandian. Por favor, Ingrid. Boa noite a todos e a todas. Agradeço, Cláudio, o convite. Eu lerei do poeta Sami al Sami al-Akassim, Os Lábios Cortados. Eu poderia ter contado a história de um rouxinol assassinado. Poderia ter contado a história se não me tivesse cortado os lábios. Poema confessional, número 2, de Cláudio Daniel.
Penso em teu sexo, em tua caveira aberta, repousada na mão esquerda de um filósofo louco. Penso em tuas pernas abertas, mais claras ou mais escuras do que em todos os mundos possíveis. Penso com o corpo, a mente, o testículo, o esqueleto, com meus olhos que crocitam como corvos. O homem mais velho do mundo encontrou-me numa ponte de pedra e disse a mais terrível de todas as palavras: amor. Por que estas flores cobertas de sombras e esquadros? Por que estas flores cobertas de peles de homens queimados? Aqui nós estamos em um longo poço sem fundo e, apesar de tudo, nós dançamos. Muito boa leitura, Ingrid. Obrigado. Vou chamar agora Jorge Amâncio. Por favor, Jorge. Boa noite a todos. Eu vou falar um poema de um poeta africano de Angola para mostrar que a matança na África também é inconcebível, né? E apesar de ficarmos calados para isso. Então, o João Melo fez Requiem para a Palestina. Os rockets voadores planam sobre a antiga Palestina, mas os seus olhos luminosos apenas veem uma vasta sombra de sangue e luto, de onde se elevam, como gritos de aço ferido, desesperadas canções que já ninguém escuta. A antiga Palestina, terra de todos os povos e todas as crenças, não existe mais. Alimentados pelo nosso ouro e as nossas vísceras. Os novos centuriões esmagam friamente as cabeças ensanguentadas que tentam erguer-se do perplexo fundo da história, sem saber onde estão, ou ao menos onde poderão morrer em paz. Certos povos morrem assim, simplesmente, sem notícia, de morte mais do que eterna, absoluta. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Agora vamos chamar Laila Suaide, filha de libaneses. Lembrando que o Líbano também sofre hoje com a agressão sionista. Por favor, Boa Laila. noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Obrigada pela gentileza. Como você falou, né? Sou de origem libanesa, já morei no Líbano. A minha família é do Vale do Bekaa. Eles têm relatado que têm ouvido o barulho, né? E a casa tem, as paredes têm tremido devido às explosões. Então, é uma situação realmente dramática, né? Enfim, estamos aqui torcendo, né? Feliz por todos vocês estarmos juntos e a presença do Alid, que é sempre brilhante, né? Estou um pouquinho emocionada. Nunca é tão fácil falar aquilo que nos toca. Eu escolhi um poema do poeta Mahmoud Darwish, um poeta e escritor
palestino, nascido em 1941, falecido em 2008, uma tradução do Júlio de Magalhães. Esse poema foi escrito em 1964. Toma nota. Sou árabe. O número do meu bilhete de identidade, 50.000. Número de filhos, 8. E o 9º chegará depois do verão. Será que ficaste irritado? Toma nota. Sou árabe. Trabalho numa pedreira com os meus companheiros de fadiga e tenho 8 filhos. O seu pedaço de pão, as suas roupas, os seus cadernos, arranco-os dos rochedos e não venho mendigar à tua porta, nem me encolho no átrio do teu palácio. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Sou o meu nome próprio, sem apelido. Infinitamente paciente, num país onde todos vivem sobre as brasas da raiva. As minhas raízes foram lançadas antes do nascimento do tempo, antes da efusão do que é duradouro, antes do cipestre e da oliveira, antes da eclosão da erva. O meu pai é de uma família de lavradores. Nada tem a ver com as pessoas notáveis. Nada tem a ver com as pessoas notáveis. O meu avô era camponês. Um ser sem valor, nem ascendência. A minha casa, uma cabana de guarda, feita de troncos e ramos. Eis o que sou. Agrada-te? Sou o meu nome próprio, sem apelido. Toma nota. Sou árabe. Os meus cabelos, da cor do carvão. Os meus olhos, da cor do café. Sinais particulares. Na cabeça, uma cufia com um cordão bem apertado. E a palma da minha mão é dura como uma pedra. Esfola quem aperta. A minha morada, sou de uma aldeia isolada, onde as ruas já não têm nomes e todos os homens trabalham no campo e na pedreira. Será que ficas irritado? Toma nota. Sou árabe. Tu saqueastes as vinhas dos meus pais, a terra que eu cultivava. Eu e os meus filhos levaste-nos tudo, exceto essas rochas, para a sobrevivência dos meus netos. Mas o vosso governo vai também apoderar-se delas. Ao que dizem, então, toma nota, ao alto da primeira página. Eu não odeio os homens, eu não ataco ninguém, mas se eu tiver fome, comerei a carne de quem violou os meus direitos. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado com a minha fome e com a minha raiva. Esse era o Deruí. E para lembrar a frase do Walid Rabah, o nosso presidente da FEPAL, quando encerrou o 11º Congresso,
agora, né? Em São Paulo, ele disse: vamos nos organizar, porque a Palestina precisa de nós. Palestina livre. Palestina livre. Leitura contundente, Leila. Excelente. Muito bom. Muito Vamos obrigada. continuar, depois dessa leitura impactante, né, da Laila, com a Márcia Tigani. Por favor, Márcia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Cláudio. Eu vou ler um poema de autoria chamado Álamos. Preciso da sombra de álamos brancos da Palestina, sombra que abriga seus filhos desterrados. É preciso a sombra de álamos palestinos, altivos, que não se dobram ao empunhar de baionetas. Precisa é a sombra de álamos brancos. Profundas são suas raízes, inatingíveis são suas copas. Do caule claro e rijo brotam apenas versos de amor. Folhas rotundas de álamos renascem das cinzas e caem delicadamente sobre meu rosto enquanto sonho um poema livre do rio ao mar. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Poema delicado e incisivo. Marta Nardi, por favor. Maria Marta. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também, mestre, a oportunidade da nossa voz, nossos poemas ecoarem contra esse genocídio criminoso sionista, que ecoem muito e sempre, intensamente. Eu vou ler a princípio aqui um poema da Nina Risse e depois alguns haikais meus. Poema da Nina. É impossível dormir com um silêncio desses. Sou palestinina desde que nasci, e há pedaços em mim por todos os lados. Há cacos de mim chovendo em Israel. Gritavam eles, e era um nome, uma criança. Eu era um mapa recortado pelo ismo, doente. Dos fados e brados queremos nos juntar. Todos os filhos, a chuva de mim, deles, mais mares que ilhas. Nina Risse. Agora eu vou ler alguns poemas meus. Véu de fósforo branco. São dois os outonos na Palestina. Tempo estranho, murmuram amarelas as alamandas. Outono em Gaza, no jardim de granadas, pétalas são púrpuras. Céu carregado de foguetes, línguas de fogo lambem o pôr do sol. Crisântemo de sangue desmaia o céu. Prisão a céu aberto, em buracos de projéteis. Mas a lua fica na estrela que cai, Haikais, Palestina livre. Maravilhosos haikais, Marta. Obrigada, Muito obrigado. Nara Fontes, por favor. Belos haikais. Boa noite. É uma honra estar aqui nesse ato de solidariedade ao povo palestino. Obrigada, Cláudia, pelo convite, pela iniciativa. Eu vou ler o poema Cólera e Tristeza, de Mahmoud Darwish.
A aldeia em ruínas como um espantalho. A terra rachada e os troncos de vossas oliveiras como ninhos de coruja ou de cobra. Quem preparou este ano a carreta? Quem trabalhou a terra? Tu, onde está teu irmão? Onde teu pai? Miragens. De onde vens? De uma muralha? Ou acaso das nuvens? Velas pela dignidade dos mortos? Por que não te sublevas desde o momento em que a carne do pai de teu pai, está crucificada sobre as botas da noite? Tu a amas? Eu a amei antes de ti e tremi em suas margens escuras. Era bela, mas dançou sobre minha tumba. Tu e eu pedimos satisfações à história, à bandeira que perdeu sua virilidade. Quem somos? Deixa que a pressa das ruas beba na indignidade de nosso estandarte assassinado. Por quê? Não te rebelas quando ela estende seus braços aos outros e seus seios. Temos suportado a tristeza durante anos e o sol não tem nascido. A tristeza é um fogo que o tempo consome e que o vento desperta. E como domaste o fogo sem armas, exceto a coalização de vento e fogo numa pátria violada? Palestina Livre. Palestina Livre. Muito bela leitura, Nara. Por favor, Sidney Olívio. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Obrigado, Cláudio, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu vou ler o poema Joguinho, de Muna Alsmadar. Quem apaga a guerra dentro de mim e me empresta um pouco de esquecimento? Quem redefine minha noite e dos rebeldes mais iminentes embaixo dos destroços? Quem devolve nossos passos às calçadas e devolve a elas seus nomes? Há alguém que se atreva a beliscar minha bochecha diante da falta de sono e da fúria do bombardeio? Alguém aqui corajoso bastante para amaldiçoar a guerra escondida em nosso pão? Alguma janela onde eu reúna as nuvens do fim do dia e impeça a noite de dar os primeiros passos? É possível comprar uma língua e um coração tranquilo? Quem sabe assim eu possa falar da carnificina ou apagar, talvez, o fogo da guerra dentro de mim. Obrigado. Linda leitura. E agora eu também quero participar, né, dessa roda. Então, vou ler um poema intitulado Gaza, que é dedicado ao Walid Rabah. Escuras são as palavras do canto, demolidas como as casas na faixa de Gaza. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Espectros torvos arrastam fardos, fiapos, farrapos de si mesmos. Pedras queimadas, ruínas de vidas mutiladas, torvo horror medonho, furiais, 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 ínferos antros infernais, fomes corcundas, farpas, arames, fumaça, turvas antiflores, sob a lua de Gaza. Carnes de corpos já sem rostos, pernas, olhos, mãos, sob o céu iluminado por fósforo branco. Corpos retalhados, membros amputados, sem sedação, em hospitais arrasados por bombas. Torvo horror medonho, caninos retorcidos, mordem-se por dentro. Gaza, olhos de Gaza, seios de Gaza, cabelos de Gaza, lua de Gaza. Até quando este pesadelo? A paz é o chifre de um coelho? Furiais, 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 ínferos antros infernais. A estrela de Davi é a nova suástica. Hitler gargalha no inferno. Palestina livre, do rio até o mar. Abaixo o sionismo. Obrigado a todos e a todas por esse ato de resistência poética e até o nosso próximo encontro. Muito boa noite. Palestina vencerá. Palestina livre. Obrigada. Boa noite, livre. Palestina livre. Palestina livre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada noite. a todos. Boa noite.